Pessoal, as aulas agora serão enviadas para você semanalmente, não é mais quinzenalmente, tá? Devido à volta das aulas presenciais, nós vamos sempre, cada semana, eu vou mandar um conteúdo novo na terça e vocês vão me entregar na próxima terça aquele conteúdo. Vão ler, vão olhar o vídeo, vão tirar as dúvidas. Cada terça vai um conteúdo novo. Agora é exigência devido a voltar às aulas presenciais que seja semanalmente, não mais aqueles 15 dias que vocês tinham para fazer, tá? Só para avisar vocês, então, que nessa terça vai conteúdo, na outra terça vai um novo conteúdo, tá? Mas durante a semana vocês podem tirar as dúvidas. Quem tá indo no presente, quem ficou em casa sabe como é que funciona. Quem inicial aí de outras disciplinas vai ter que se organizar, tá? Vocês nunca têm todas as aulas. Eu sei que é só 3 de manhã, às vezes não tem os primeiros, às vezes não tem os últimos, então vai ter tempo para vocês fazerem naquele horário as atividades daquela disciplina que vocês não estão tendo presencial e não estão indo presencial. Hoje nós vamos ver o sistema cardiovascular. A gente viu o digestório, viu os alimentos. Agora vocês vão me dizer, mas professora, por que vai pular para o cardiovascular? Porque a gente vai associar o digestório com o cardiovascular para ver a obesidade e a alimentação saudável, tá? São dois sistemas que se interligam na questão da obesidade. A obesidade afeta tanto o digestório quanto o cardiovascular, que é o circulatório, também chamado, que é o nosso coração. Só cortando um pouquinho aqui a aula, quem não mandou ainda a atividade dos digestórios, ainda estou recebendo. Era até ontem, né, gente? Mas estou recebendo ainda, só para vocês não deixarem acumular, tá? Então, indo para o sistema cardiovascular. Entenderam lá o digestório, os alimentos, trabalhamos o cardiovascular para depois entrarmos na obesidade a partir de hoje e continuarmos a semana que vem, tá? Que é o nosso foco. Mas para a gente entender essa questão da obesidade, da alimentação saudável, a obesidade é um problema de saúde pública hoje que nos atinge, a gente precisa entender o funcionamento desses sistemas, tá? Tá lá postado para vocês o texto no grupo, tá postado o vídeo, peço que vocês leiam, vocês assistam. Continua da mesma forma, tá, gente, as nossas aulas. Não é porque voltou alguns presenciais que mudou alguma coisa, as nossas da mesma maneira, tá? Então, cardiovascular, tá? Hoje eu não vou colocar aqui para vocês que eu não ando conseguindo postar e apresentar, tá? Eu vou ter que ver como é que é, mas eu vou falar aqui para vocês. Sistema cardiovascular. Em alguns livros vocês vão ver como um sistema circulatório também, tá? Uma nomenclatura que antigamente se usava bastante. Hoje é o sistema cardiovascular. Circulação do sangue permite o transporte e a distribuição de nutrientes, gás, oxigênio e hormônios para células de vários órgãos. O sangue também transporta resíduos do metabolismo para que possam ser eliminados do corpo. O coração. O coração de uma pessoa tem tamanho aproximado de uma mão fechada, tá, gente? Mais ou menos isso aqui, tá? Esse é o nosso coração. E bombeia o sangue para todo o corpo, sem parar. Localiza-se no interior da cavidade torácica. O que seria na cavidade torácica, gente? Aqui no nosso tórax, tá? A gente não viu o respiratório, né? Vocês não viram o respiratório, que é lá no 6º ano. Ano passado, eu acredito que vocês não viram, tá? Mas aqui nós temos um tórax, tá? Então, ali ele é resguardado pela essa cavidade torácica. Entre os dois pulmões, que nós temos o esquerdo e o direito. No coração humano, existem 4 cavidades. O átrio direito e o átrio esquerdo, na parte superior dele, e o ventrículo direito e ventrículo esquerdo, na parte inferior, tá? O que acontece, então, para ele bombear esse sangue para o corpo? O sangue vai entrar pelo átrio direito. Vocês não vão decorar isso aqui, gente. É só para vocês saberem que isso acontece. O que vocês vão ter que saber desse sistema é que o coração, as veias e os capilares pertencem a esse sistema. Ah, o coração é de qual sistema? Vocês não vão me dizer que ele é do nervoso, né, gente? Ele é do cardiovascular. O sangue entra no átrio direito, ele passa para o ventrículo direito, entra no esquerdo e passa para o ventrículo esquerdo. O que é isso? Ele tá, então, bombeando esse sangue, tá?
O sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito através de uma válvula e passa do esquerdo para o ventrículo esquerdo através de outra válvula, tá? Nem vou falar o nome para vocês terem o nome, depois vocês vão ler, porque vocês não vão decorar esse nome, tá? Vocês vão apenas, então, entender que é o coração que faz parte. Então, o coração humano é um órgão cavitário, tá? Ou seja, apresenta cavidades e tem 3 camadas: pericárdio, endocárdio e miocárdio. Tá? O pericárdio reveste externamente o coração, é o revestimento, então, externo dele, tá? O endocárdio reveste a parede interna, como se eu abrisse o coração e tivesse aqui internamente, tá? E o miocárdio é um músculo responsável pelas contrações do coração. Ele fica entre o pericárdio e entre o endocárdio, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, a pessoa teve um infarto. Ah, morreu do infarto, teve infarto. Já não ouviram falar? Minha família teve 3. Sim. Sim, né? O infarto, ele acontece, pessoal, no miocárdio, tá? Nesse músculo que para de funcionar. É como se estourasse esse músculo, tá? Isso é o infarto. Vitória, pode falar, Vitória. Sem querer, professora. Ah, então é um infarto no miocárdio. É nesse órgão que acontece o infarto, tá? E temos 3 tipos básicos de vaso sanguíneo: as artérias, as veias e os capilares, que constituem todo o nosso sistema cardiovascular e se encontra dentro do nosso corpo, né, gente? Você sabe que a gente tem veias aqui, veias ali. Qualquer lugar do nosso corpo tem. Por quê? Porque o sangue bombeia esse coração e o sangue, ele anda por todo o nosso corpo, né? Então, nós temos as artérias, são vasos de paredes espessas, tá? Transporta o sangue do coração para todos os órgãos do corpo. Então, as artérias vão pegar esse sangue no coração e vão transportar para todos os órgãos do corpo. As veias, elas são mais finas, tá? Paredes finas, tanto que vocês fazem o exame de sangue lá e tem gente que diz, ah, como a veia é fininha, né? Ah, tua veia aparece bastante. Elas transportam o sangue ao contrário, o sangue dos órgãos do corpo para o coração. Então, vocês viram, as artérias pegam o sangue no coração e levam para os órgãos do corpo. As veias não, elas pegam, digamos, o sangue das partes do corpo e levam até o coração. Eles trocam, ficam fazendo essas trocas de sangue, tá? Isso não para de funcionar nunca, é uma máquina, né? Dia e noite a gente está aqui, tá conversando e isso está acontecendo involuntariamente, a gente não está vendo o que acontece, tá? Então, por isso que um corte de uma veia, de uma artéria, às vezes pode ser fatal, porque corta essa passagem do sangue e o cérebro responde que não há e acaba morrendo, né? E temos 2 tipos de circulação, a pequena e a grande circulação que ocorre, então, dentro do nosso corpo, gente. A pequena também é chamada de circulação pulmonar, tá? O sangue vai do ventrículo direito ao átrio esquerdo. O sangue, então, passa pelos pulmões. E a grande circulação sistêmica, o trajeto do sangue para todos os órgãos do corpo, tá? Então, a circulação, ele passa pelo pulmão, que é oxigenado, a pequena, e a grande, ele vai para todos os órgãos do nosso corpo. Os vasos capilares são muito finos, a gente só enxerga no microscópio, tá? São microscopicamente visto, permeáveis e estão todos ali nos tecidos do corpo humano, tá? O coração é uma bomba. A gente diz que é uma bomba por quê? Porque ele fica, ó, batendo, né, gente? Tá batendo, tá tendo vida. Se vocês forem tocar lá no lado esquerdo do peito de vocês, tá batendo. De repente, se a gente toma um susto ou tem uma emoção, o que ele acontece? Ele dispara assim, ele bate mais rápido. Quando a gente tá tranquilo, ele fica mais devagar, né? Mais ou menos 80 batimentos por minuto numa pessoa adulta, ela normal, não estando ansiosa, não tenha levado um susto, né? Mas aí a gente trabalhou o coração
E vocês vão me dizer, tá, trabalhando no sistema cardiovascular. O que tem a ver a obesidade aí? A gente terminou digestório, trabalhou cardiovascular. O que tem a ver a obesidade? Aí que tá, gente. A obesidade afeta esse coração. Vocês acham que a obesidade não afeta as veias e o coração ao longo do tempo? Sim ou não? Afeta, como também afeta o digestório, lá que a gente viu, o estômago, né? Tem gente que vai fazer cirurgia bariátrica de redução do estômago e no cardiovascular a mesma coisa, ela afeta, né? Então vamos falar um pouquinho sobre obesidade, então. Obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo excesso de gordura corporal que causa prejuízos à saúde do indivíduo. A obesidade coincide com o aumento de peso, mas nem todo aumento de peso está relacionado à obesidade. Há exemplo de muitos atletas que são pesados devido à massa muscular e não adiposa. O número de crianças e adultos obesos é cada vez maior, tanto em países pobres como ricos, e até mesmo em países que se caracterizam por uma população magra, como é o caso do Japão. Então, a maioria dos países, pessoal, a obesidade tem crescido, apesar dos países subdesenvolvidos, como o Brasil, elas terem aumentado, tá? A Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, passou a considerar a obesidade como um problema de saúde pública tão preocupante quanto a desnutrição. Antigamente, só se pensava na desnutrição, aqueles que não tinham os alimentos adequados, que tinham emagrecimento crônico por não se alimentar corretamente. A gente sabe que a fome está voltando no mundo devido à pandemia, mas a obesidade ainda predomina. Quer dizer que as pessoas antigamente sofriam de desnutrição porque não tinham o básico. Hoje não. Elas, além do básico, muitas têm acesso a alimentos não saudáveis e aí foi aquele boom de crescimento de alimentos não saudáveis que acabou nos trazendo a obesidade, tá? No Brasil, estima-se que 20% das crianças, já na infância, gente, sejam obesas. E que cerca de 32% da população adulta apresente algum grau de excesso de peso, sendo 25% casos mais graves. A obesidade é um problema sério em todas as regiões do país, mas a situação ainda é mais crítica no sul, tá? Então, por que vocês acham que aqui no sul é mais crítica a obesidade do que nos lugares que é mais calor, tipo norte e nordeste? Alguém teria essa ideia? Por quê, pessoal? Não. Porque aqui essa alimentação é com mais gordura, né? Vocês não acham que é isso? Mais à base de carne, de leite. Lá nas cidades e nos estados mais calor, eles passam a base mais de frutas, de verduras, tem uma alimentação mais saudável. Peixes, carnes brancas, tá? A obesidade é um problema sério em todas as regiões que eu disse para vocês. O número de obesos é maior nas áreas urbanas do que na rural. Também por que vocês acham isso, gente? Porque na área rural, eles se alimentam e trabalham muitas vezes nas lavouras e eles queimam mais essas calorias, se alimentam mais, mas queimam mais calorias. A gente na zona urbana, além de comer bobagem, né, entre aspas, né, alimentação não saudável, a gente não queima muito, porque ainda não tem aquele hábito de exercícios físicos, tá? Mãe. E também relacionado ao poder aquisitivo familiar, a obesidade está ligada, tá? Nada. Mãe, eu não posso. A mãe tá dando aula, espera a mãe terminar. Você não vai te fazer. Tá. Quanto maior a renda, maior a prevalência de obesidade, tá, gente? Mas está cada vez mais alta em mulheres de baixa renda e tende a se estabilizar e até mesmo diminuir nas classes de renda mais elevada. Por que vocês acham isso? Porque na classe de renda mais elevada, as pessoas têm acesso à alimentação mais saudável. E às vezes a classe de renda baixa é fácil ali, trabalha mais, pegar um alimento, então, que tem mais, né, como eu digo para vocês,
Tem mais, então, gorduras, mais sódio, né? Presença do excesso de peso na população menos favorecida pode ser explicada pela falta de orientação alimentar adequada, atividade física reduzida, consumo de alimentos muito calóricos, como cereais, óleo e açúcar, que os alimentos são mais baratos e fazem, né, parte de hábitos alimentares tradicionalmente já incorporados por nós. O problema de obesidade cresce menos entre a população mais privilegiada, porque ela tem maior acesso a informações sobre os prejuízos que a doença acarreta e melhora dos hábitos alimentares e a prática de atividade física regular. As pessoas engordam por 4 motivos: comem muito, têm gasto calórico diminuído, acumulam gorduras mais facilmente ou têm mais dificuldade de queimá-las. Alguém quer falar alguma coisa sobre o conteúdo, sobre isso da obesidade, pessoal? Tá, gente, se ninguém quer falar nada, eu vou explicar o que vocês têm que fazer aí. Vocês vão ler o conteúdo em casa, vão olhar o vídeo sobre o sistema cardiovascular, aí vocês vão me perguntar, mas professora não colocou nenhum da obesidade. No conteúdo da semana que vem vai ir vídeo da obesidade, porque a gente vai continuar falando sobre ela. Isso aqui é apenas uma introdução. Agora vocês vão pegar na internet ou em livros de ciências, vocês que sabem, né? Mas a maioria tem internet, vai pesquisar as principais doenças que ocorrem por obesidade no sistema cardiovascular. A aterosclerose é uma doença, tá? Nas artérias, seria o entupimento das veias e das artérias, o infarto do miocárdio, que eu falei para vocês, a hipertensão, que é a pressão alta, o AVC, que tem o isquêmico e o hemorrágico, e a trombose venosa, tá? Essas doenças vocês acham na internet, vocês vão pesquisar e entregar até terça que vem, dia 29, que vai um novo conteúdo falando sobre a obesidade. Alguém tem dúvida? Essas doenças estão relacionadas à obesidade, tá, gente? Obesidade causa elas. Alguém tem dúvida, pessoal? Não. Quer perguntar alguma coisa? Tá, gente? Se não tem dúvida, a gente vai encerrar. A nossa aula, a gente vai marcar. A princípio, eu vou marcar com vocês às 14h45, no máximo, às 13h30. Depende do conteúdo, a gente vai ter mais assunto, tá, gente? Depende do conteúdo, a gente tem menos. Então, vai ficar esse horário. Todo mundo concorda no momento? Se tiver que mudar, a gente altera depois. Mas, por enquanto, todo mundo concorda? Sim. Sim. Tá. Então, eu vou botar lá no grupo agora, que eu altero do 6º ano também, já para mandar para a professora Gabriele. Da gravação, vou liberar vocês lá para... Mãe, já passa pegar, assim, vai?